João Fonseca contra Rafael Collignon. A estreia do brasileiro no ATP 1000 de Indian Wells contra o belga de 24 anos. E aqui no auge das quadras teremos, como sempre, o pré-jogo completo com todos os detalhes. Vocês vão entender um pouco sobre a carreira do belga, quais são as dificuldades que o João vai enfrentar nesse jogo. Então é aquele pré-jogo que você está acostumado. E eu preciso chamar ele, o Saidinho que pede a inscrição. Apareceu aí, inscreva-se no canal Auge das Quadras. Estamos buscando aqui o número de 7.000 inscritos e precisamos muito da sua ajuda. Então eu estou aqui implorando para você se inscrever no canal, deixar o like, deixar o hype, que ajuda demais a gente a continuar, né, produzindo conteúdo para vocês. Então bora lá para a tela do meu computador. Pera aí que eu deixo aparecer aqui, pronto, aparecer aqui. Vamos primeiro, antes de falar sobre esse jogo, falar sobre o caminho de Indian Wells do João. Então o João estreia aí contra o belga na primeira rodada. Na segunda rodada ele teria um Khachanov, que o João já enfrentou aí recentemente, acabou sendo derrotado. Depois, na rodada 3, ele pegaria um Tommy Paul ou um Bergs. Isso é um caminho projetado, tá, gente? Óbvio que pode acontecer mudanças. Tommy Paul, que o João já perdeu, Bergs, que o João já ganhou. E aí sim, no oitavas de final contra Sinner ou Shapovalov, né? Provavelmente o Sinner, né? Seria interessantíssimo, mas seria muito bom a gente ter essa possibilidade de ver um João Fonseca contra o Jannik Sinner nas oitavas de final. E aí depois, né? Nossa, se passasse pelas oitavas, por exemplo, um Sinner, aí qualquer um que viria, né? O João conseguiria jogar de igual para igual no mínimo. Então tem o Shelton Mensik, depois Zverev Musetti e a final contra Alcaraz ou Djokovic. Chave completa, né? Como a gente mostrou já no nosso vídeo pré-torneio, torneios Masters 1000 e torneios Grand Slam, normalmente a chave é completasse, então não tem facilidade nenhuma desde a primeira rodada. E qual que vai ser essa primeira rodada para o João? Esse belga é o número 77 do mundo, ele não tem muita experiência em torneios ATP, né? Ele é um cara mais jogador de Challenger, ele ainda é jovem, né? Mais uma vez, o belga aí tem 24 anos, o João tem 19. Aí a gente fala, nossa, o João é muito mais jovem que ele, mas 24 anos também é uma idade jovem pro tênis, né? Que o João é fora da curva, né? Então ele vai jogar aí por volta de 11h30, meia-noite, horário de Brasil, então o horário é um pouco ruim. E o João entra como favorito para esse jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tenista belga, que tem 1,91 de altura e ainda não tem títulos ATP. Ele tem 5 títulos Challenger, são 10 finais Challenger com 5 títulos, porém ainda não tem títulos na ATP. Ele tem um estilo de jogo consistente, se movimenta bem, tem um bom primeiro saque, né? Sabe subir a rede também, então ele é um cara assim que vai aliar bastante consistência, mas ele tem eu diria assim que o matchup não é ruim pro João, porque esse jogo muito agressivo do João, ele pode complicar um pouco o jogo do belga. O belga é um cara também que não tem muita experiência, como eu falei, eu até puxei aqui os últimos resultados dele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele é um cara que vem numa ótima fase, mas que ainda não vive aí não tem muita vivência aí em torneios grandes na ATP. Então, como pontos fortes que a gente selecionou aí, muito consistente, tem uma boa cobertura de quadra, é um tenista alto, né, tem um bom preparo físico e ele é muito bom taticamente, né? Esse eu acho que é talvez o principal ponto dele. Ele tem uma disciplina, uma consciência tática bem grande e isso é sempre perigoso. Eu sempre costumo falar que o tênis ele envolve muito esse tipo de coisa. Pontos negativos. Falta um golpe de definição, então ele não é aquele cara que tem aquele golpe mortal, né? Então, assim, ele trabalha, vai ter que trabalhar mais os pontos. Ele não tem essa experiência que eu falei, então ele tem um pouco de vulnerabilidade quando enfrenta tenistas aí muito poderosos, com ranking muito acima do dele. E, sob pressão, ele não é que ele sente a pressão, mas ele é mais passivo, assim. Então, ele não é aquele cara tipo o João, que no breakpoint vai soltar o braço. Normalmente isso não acontece aí no estilo de jogo do belga. E quando a gente pega as últimas 52 semanas, ele vem numa fase extraordinária. São 44 vitórias, 21 derrotas, muito bem no saibro, 17-9, muito bem também no piso duro, 27-11. E outro ponto importante, contra top 10, ele ganhou uma e perdeu uma, então ele ganhou de top 10. Eu vou até pegar quem que ele ganhou aqui, qual foi o top 10 que ele ganhou nessas últimas 52 semanas. Contra top 20, 3 vitórias e 2 derrotas. Contra top 50, 7 vitórias e 6 derrotas. E contra top 100, 11-11. Então, assim, tem gente falando aí, o João vai atropelar porque é um cara muito desconhecido e tal. Gente, tomem cuidado com isso aí, porque o cara tá numa fase boa e ele joga bem contra esses caras de nível aí. Então eu vou até buscar aqui com quem que ele, contra top 10, de quem que ele ganhou. Ele ganhou do Alex de Minaur,
na Copa Davis 7-5, 3-6, 6-3. Tudo bem, foi uma Copa Davis, não é um torneio que vale ponto, mas ganhou do De Minaur. E o outro top 10 que ele pegou foi o Musetti no Australian Open, isso é bem interessante falar. Em janeiro desse ano no Australian Open, ele tirou 7 do Musetti, tá? Ó, até rimou. Ele 4-6, 7-6, 7-5 e depois ele se retirou com 3-2. Então ele perdeu do Musetti, mas tirou 7 do Musetti. Então é uma coisa assim importante pra gente pontuar. Outros tenistas de nível que ele ganhou. Ganhou em agosto de 25, ano passado, ganhou do Ruud no US Open. 6-4, 3-6, 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5. Meteu uma virada no Ruud, 3-7-2 no Ruud. Outro tenista que ele ganhou, Fokina, número 20 do ranking na época, 7-5, 6-1, em Bruxelas, na Bélgica. Chegou a fazer semifinal, perdeu para o Aliassime na semifinal. Então ele é um cara assim que tá numa ascensão muito grande, né? Ganhou um Challenger agora, semana passada, dia 9, mês passado, na verdade, dia 9 de fevereiro, iniciou, ele ganhou do Bonzi na final esse Challenger. Então ele é um cara assim perigoso, tá? Então vamos tomar muito cuidado quando a gente analisa esse desafio aí. Lembrando que o João já enfrentou o Collignon. No ano passado, na Copa Davis, o João ganhou de 2-1. Ou foi ano passado ou foi 24? Acho que foi 2000. Talvez tenha sido 2000, acho que foi 2000, não, foi 2024, quando era a Copa Davis que o Brasil tinha aquela fase de grupos. Ele ganhou do Collignon, 2-1, acho que foi 6-3, aí ele perdeu um tie-break e depois deu outro 6-3. Então ele já tem essa vitória, então é importante, né? Óbvio que era outro momento do belga e até outro momento do João. Mas eu diria que de 24 para cá, a evolução do belga ela foi muito forte. Então, obviamente, ele vai levar isso em conta para tentar vencer o João nessa revanche. E a gente chegou numa nota final aí de 63 para o tenista da Bélgica, com uma técnica 7, matchup 5, como eu falei, o matchup até que é bom, não é um matchup complicado para o João. Momento 7, é um ótimo momento do belga. Essa nota só não é maior porque os títulos dele foram em Challenger, né? Mas se ele tivesse feito aí uma final ATP, alguma coisa assim, com certeza essa nota seria maior. E experiência onde ele deixa a desejar, nota 6, nota final 63. Entendo eu que o João é o favorito para esse jogo, tá? Acredito que o João tenha todas as condições de conquistar a vitória. O João foi muito bem no MGM Slam, né, nesse último torneio. É um torneio de exibição? Mas valia $1 milhão, né? Os caras não entram para perder também. Então ele foi muito bem, era super tie-break, era um jogo curto, mas ele mostrou que tá bem, né? Pelo menos tecnicamente falando. A gente tem que analisar a questão física, a questão tática, como a gente sempre vem falando aqui nos nossos pós-jogos. Mas é um jogo difícil. Então, mesmo o João sendo favorito, mesmo ele acreditando eu estar num bom momento, o adversário é um adversário complicado. Você tem que respeitar, tem que jogar bem e aí ganhar, né? Passar para a segunda rodada, assim como no ano passado, né, onde o João perdeu pro Draper no ano passado, e ele vai pegar o Khachanov na segunda rodada e tem condição de ganhar. O Khachanov é um cara que ele joga muito bem em quadradura coberta. Quadradura um pouco mais lento, ele tem mais dificuldade de jogar. Acredito eu que o João, se ganhar essa primeira rodada, ele entra muito bem, mas isso é assunto para o próximo vídeo. A gente espera que tenhamos a luzinha verde aqui atrás de mim com uma vitória do João Fonseca. E eu espero também, obviamente, a sua inscrição. O Saidinho já tá até aí na tela. Sua inscrição e o seu comentário, a gente responde todos aqui, certo? Um grande abraço a todos. Boa sorte pro João. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.